Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, um vídeo que vocês me pedem demais para fazer aqui no canal, que é um vídeo, né, de eu apresentando os livros da minha estante. Desde que essa estante passou a fazer parte do cenário dos meus vídeos, né, sempre tem comentários. Felipe, mostra os livros que tem na sua estante. Felipe, quais livros que você tem? Enfim, né, tá aqui o vídeo, né, demorou, mas chegou o momento. No caso, se vocês voltarem nos vídeos antigos, vocês vão ver que alguns deles, né, tem duas estantes no cenário, né? Tem essa e uma outra aqui do lado, né? No caso, eu vou só apresentar os livros dessa estante, porque a outra estante não é minha, né? A outra estante é da Laís, né? Que é a professora de matemática que aparece, né, em alguns vídeos das sextas-feiras, né? No caso, tinha essas duas estantes, porque o nosso escritório era junto. Agora nós separamos os escritórios, então esse escritório daqui é só meu, e aí por consequência vem só minha estante. Então, só para deixar claro, eu vou mostrar os livros dessa estante, porque é minha estante. Eu não vou mostrar os livros da estante da Laís, porque os livros não são meus. Só mais um comentário rápido aqui, né? Eu estou mudando a iluminação do canal, então eu ainda estou aprendendo como é a melhor forma de dispor as luzes, né? Tanto é que aqui tem sombra, enfim. Né? Eu tenho que aprender 100%, né, qual que é a melhor forma de colocar as luzes. Mas nesse meio do caminho, só deixa aqui nos comentários para mim, por favor, se a iluminação tá minimamente ok, só para eu ir aprendendo de pouquinho em pouquinho, ok? Mas bom, aproveitando esse momento do vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. O clube de membros está passando por uma mudança, né, de 2022 para 2023, de forma que agora, né, no clube de membros do canal iFísica, você vai ter acesso a muito mais conteúdo, né? Vai ter alguns cursos gravados somente para o clube de membros, né? Vão ter alguns materiais adicionais para os cursos que já existem, enfim, dá uma olhada no clube de membros que eu tenho certeza que você vai gostar. Claro, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui pela primeira prateleira, né? Começando aqui pelo Lições de Física. Eu não vou pegar os livros todos, né? Vou pegar só um livro, né? Porque, né, na capa eles são todos iguais. Esse daqui eu acho que todo mundo conhece, né? O Lições de Física do Feynman, né? Essa aqui, inclusive, é a versão que eu acho mais bonita, que é da capa vermelha, né? Atualmente ela não vende mais. Atualmente vende da capa cinza, né? Que é o mesmo conteúdo, né? Tão bom quanto, só que eu acho mais bonita a vermelha, né? A vermelha era tradicional. Mas enfim, né? Para quem não conhece, né? Eu acho talvez pouco provável que alguém não conheça esse livro, né? Se alguém não conheceu, eu fiz até um vídeo falando da coleção do Lições de Física do Feynman. Mas enfim, né? Aqui é um conjunto de 3 livros, né? Volume 1, volume 2, volume 3. Né, em que a gente tem basicamente todos os conteúdos de física que a gente vê na graduação e talvez um ou outro da pós-graduação. Esses livros daqui, né, foram basicamente as transcrições de palestras feitas pelo Feynman para alunos do primeiro período, né, o que é muito impressionante. Né, mas enfim, a ideia dessas palestras era que os alunos vissem um panorama geral de tudo da física. Né? Então, enfim, para mim, o grande objetivo da graduação é que ao final da graduação você tenha capacidade de entender o que está nesse livro. Se não 100%, pelo menos ali uns 70%, 80%. O que é muito legal desse livro é que ele tem muita discussão qualitativa dos assuntos. Então enriquece bastante. Enfim, o Feynman era muito bom físico, muito bom professor. Não tinha como os livros dele não serem bons. Essa coleção daqui é maravilhosa. Ela não é uma coleção barata, mas eu dei a sorte de, quando eu fui comprar, ela estava na promoção. Eu paguei no box aqui mais ou menos 250, Então, ou seja, saiu bem barato, na verdade, se vocês forem procurar os preços atuais. O legal dessa coleção daqui que eu comprei é que ela também vem com um quarto livro, que é um livro pequenininho, que é esse aqui, ó, Suplemento de Resoluções de Problemas do Lectures on Physics, do Lições de Física. Porque ao longo do livro, o Feynman ele propõe alguns problemas, e aqui, enfim, basicamente é o que o nome diz, um suplemento para a resolução dos problemas. Enfim, não é o principal, mas ele complementa bem as discussões todas feitas nos livros, nos 3 livros. Enfim, Lições de Física é uma coleção bem geral, de nenhum assunto específico. Na minha opinião, todo físico tinha que ter Lições de Física. Vamos para o segundo livro então, que é esse livro daqui, que na tradução literal seria Eletromagnetismo Clássico Avançado, o livro do Wald. Esse livro é muito bom, eu gosto demais desse livro. Na minha opinião, esse é o melhor livro de eletromagnetismo de pós-graduação que você vai conseguir encontrar, ok? Então vamos lá, primeiramente, por que eu acho esse livro tão bom? Porque, para mim, a forma como o eletromagnetismo é passada nas pós-graduações de maneira geral, eu acho muito ruim. Eu acho muito broxante, para falar a verdade. Qual que é a ideia? O que a gente vê no eletromagnetismo da pós-graduação? Normalmente, as pós-graduações usam, como no curso de eletromagnetismo, que normalmente chama teoria eletromagnética, alguma coisa do tipo, usam o livro do Jackson ou do Zangwill, que são basicamente a mesma emenda. Qual que é a minha crítica muito grande para o livro do Jackson e para o livro do Zangwill? A minha crítica é que você não aprende eletromagnetismo nele. Toda vez que a gente vê alguma matéria na física, a gente sempre tem a expectativa de que a gente vai aprender alguma coisa nova, alguma coisa conceitualmente, alguma coisa fisicamente nova. Os livros de pós-graduação de eletromagnetismo
você não vê nada novo. O que você vê é como eu faço para resolver com a descrição eletromagnética que eu já conheço, probleminhas mais difíceis, probleminhas que eu tenho que ficar fazendo um monte de conta masoquista. É isso que é o livro do Jackson, é isso que é o livro do Zangwill. Você vai aprender a pegar as equações de Maxwell, por exemplo, eletrostática, vai resolver um monte de problema com condição de contorno zoada, enfim. Você não aprende eletromagnetismo novo ali. E eu acho muito broxante, porque o que a gente vê em eletromagnetismo na pós poderia muito facilmente ser associado a um curso de métodos matemáticos na graduação. Não faz sentido você ter um curso na pós-graduação para isso. Eu acho que a pós-graduação poderia focar em outras coisas do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, para mim, é uma das duas áreas mais bonitas da física. Né? Para mim, gravitação e eletromagnetismo, né? Relatividade geral, e eletromagnetismo são as duas áreas mais bonitas. Então eu acho que a gente poderia ter um encaminhamento melhor na pós-graduação. E é por isso que eu gosto tanto desse livro de eletromagnetismo do Wald. Né? Já de cara, sem você abrir o livro, você já consegue perceber que esse livro tem uma premissa muito diferente do livro do Jackson e do livro do Zangwill. Né? Por que eu digo isso? Pelo tamanho do livro. Se vocês pegarem o livro do Jackson e o livro do Zangwill, vocês vão ver que os livros são bem grossos. Esse livro aqui é muito fino comparado a eles. Então já de cara tem que ter alguma coisa diferente, porque não tem como um livro tão fino ter exatamente a mesma premissa dos livros que são muito mais grossos. E de fato, né, se vocês lerem o prefácio desse livro, que é bem curtinho, eu convido todo mundo a ler, vocês vão ver que como é que a premissa do Wald é completamente diferente, não só dos livros tradicionais de pós-graduação, mas de todos os livros de eletromagnetismo que provavelmente você já viu. No prefácio, o Wald critica a ordem que a gente aprende eletromagnetismo, e ele fala que o aprendizado de eletromagnetismo é feito com alguns mitos que sempre são propagados, porque o eletromagnetismo sempre foi ensinado da mesma forma. E ele enuncia esses mitos já no primeiro capítulo, né? É bem interessante ler o primeiro capítulo por conta disso, né? Ele comenta, né, que a gente aprende numa certa ordem que não condiz com quais aspectos são mais fundamentais no ponto de vista eletromagnético. A gente parte de coisas que são menos fundamentais, deduz as mais fundamentais, mas esse processo de dedução tem alguns problemas. Além disso, né, ele comenta que a gente trata os campos elétricos e os campos magnéticos como se fossem os campos mais fundamentais do eletromagnetismo. Mas na verdade não são, né? Os campos mais fundamentais seriam as classes de equivalência do potencial escalar e do potencial vetor. Porque os potenciais carregam informação adicional, né, a mais do que os campos. Então se você pega alguns espaços que não são simplesmente conexos, né, os potenciais eletromagnéticos eles têm mais informação que o campo. Além disso, quando você acopla campo eletromagnético com a matéria, você não consegue fazer isso com os campos. Você precisa fazer isso com os potenciais. Enfim, ele enuncia aqui um conjunto de mitos relacionados à forma que a gente aprende eletromagnetismo. E a ideia dele é, eu quero fazer um livro sem esses mitos, né, com a ordem que seria fisicamente mais razoável, fisicamente mais aceitável, com uma construção mais adequada para o ensino de eletromagnetismo. Né? E aí, por isso que ele é um livro de pós-graduação. Porque já no prefácio ele fala, né, para fazer isso, eu não posso fazer um livro que seja para a pessoa aprender do zero eletromagnetismo. Para ele conseguir passar o eletromagnetismo da forma como ele passa esse livro, ele até comenta, eu preciso que o leitor já conheça, já saiba eletromagnetismo. Ele não pode estar aprendendo do zero, ele já tem que ter alguma informação. Por isso que esse é um livro de pós-graduação. Na minha opinião, se as pós-graduações usassem esse livro, a formação de eletromagnetismo seria muito mais legal. Né? É muito mais proveitoso que você ficar resolvendo o problema, resolvendo expansão de equação de Bessel, polinômio de Legendre, que, pelo amor de Deus, isso para mim é o maior masoquismo de todos. Mas enfim, vamos lá, vamos para o próximo livro. Né? Eu acabei até falando muito aqui do livro do Wald, mas é porque esse é um livro que eu gosto muito. Né? E é complicado. Né? Se eu falar muito nos livros que eu gosto, aí agora complicou. Porque tem esse livro daqui. Esse livro não é um livro original. Né? Esse livro daqui é um livro do Miguel, né? Que eu imprimi e encadernei. Né? Que é esse livro daqui, né? Que seria, na tradução livre, né? Partículas carregadas clássicas, do Fritz Horlich. Esse livro daqui é um dos livros que eu mais gosto no ponto de vista geral dos livros técnicos da física. Ok? Quem nunca viu esse livro, procure. Esse livro é muito legal. Esse livro daqui eu acabei descobrindo ele quando eu estava na graduação e eu estava fazendo um trabalho sobre reação de radiação. Foi o tema do meu TCC, né, da minha monografia. E aí esse livro daqui tem umas discussões de reação de radiação muito boas. A ideia dele é descrever classicamente o elétron. E tem muitas discussões legais aqui, porque a descrição clássica do elétron, né, somente com teoria clássica de campos, não é completamente consistente. Né, pelo menos não era. Né, demorou muito tempo para que a gente tivesse uma formulação consistente. Quando eu digo muito tempo, esse problema é lá de trás. Pra vocês terem noção, o Dirac trabalhou com ele também na década de 30. E o problema 100% da reação de radiação, ele foi ser completamente solucionado só depois de 2000, dá para 2010 e tudo. Esse livro realmente foi atualizado e o Horlich trabalhou com o problema de reação de radiação clássico, né, que é muito legal o problema. Né, se você nunca viu, vale a pena ver. É um problema muito interessante de teoria clássica de campos para campo eletromagnético. E as discussões que ele faz nesse livro são muito boas. O Horlich trabalhou com reação de radiação clássica, né, durante toda a carreira dele como físico.
Então, assim, tem muita discussão legal. No início, né, ele tem desse livro, ele tem discussões sobre física de uma maneira geral. Certo? É muito bom esse livro, você aprende muito no ponto de vista conceitual e no ponto de vista quantitativo mesmo com esse livro. Mas enfim, né, fica aqui a dica, livro muito bom, é um dos livros que eu tenho aqui na estante, que eu gostaria de ter o original, mas infelizmente eu não tenho. Né? Enfim, para um futuro, talvez eu tente adquirir. Né? O problema é que livros técnicos são caros, ok? Inclusive, aqui ó, fica um agradecimento, né? Vários dos livros que eu tenho aqui, vários não, né? Uma parcela pequena dos livros que eu tenho aqui, eu comprei com o dinheiro do clube de membros. Né? Eu acho que a partir do momento que eu ganho o dinheiro do clube de membros fazendo um trabalho de física, eu me dei a liberdade, né? Claro, a liberdade eu tenho, né? O dinheiro é meu, mas enfim, eu me dei a liberdade de comprar livros de física. Né? Porque eu acho que nada mais justo do que comprar material de física. Né? Se eu ganhei o dinheiro com a física, né? Me parece legal, né? Retornar com alguns livros. Eu faço muita questão de livro, eu gosto muito. Né? Enfim, então fica aqui meu agradecimento a todos. Né? Eu consigo investir no canal com o clube de membros. E eu consigo, né, aumentar também alguns livros meus aqui, alguns livros que eu sempre quis ter na vida, que eu achava que eu não queria ter, eu consegui comprar por conta disso. Mas enfim, próximo livro Eletrodinâmica do Griffiths. Né? Eu até já comentei dele, né, em um vídeo, né, somente de recomendação de ciclo profissional, né, e de teoria clássica de campos, acho que eu falei dele, mas enfim, o livro do Griffiths não tem erro. Se você quer aprender eletromagnetismo na graduação, é o livro do Griffiths. Né? O livro do Griffiths é o livro tradicional, ele é excelente. Eu adoro o livro do Griffiths. Não vou fazer muitos comentários a respeito dele, porque esse é um livro tão clichê que eu acho que deve ser muito difícil alguma pessoa não conhecer. Né? Vou gastar um tempo maior para poder falar de livros que talvez nem todo mundo conheça. Né? Já deve ter percebido, né, que essa primeira parte daqui está relacionada com o eletromagnetismo. Né? Menos lições de física que é geral, mas enfim. Livro de eletromagnetismo do Wald, livro de dinâmica clássica de partícula carregada, no ponto de vista da teoria clássica de campos, eletrodinâmica do Griffiths. E agora tem esse daqui, que foi um achado para mim, que é o livro Curso de Física de Berkeley, volume 3, né, que é Eletricidade e Magnetismo. Esse livro não fabrica mais, na verdade fabrica, eu descobri que ele mudou completamente a edição, mas enfim, o em português é só esse. E eu encontrei ele, olha só que loucura. Esse livro, se vocês forem perceber aqui, ó, ele era de biblioteca. Eu não roubei não, tá, gente? Esse livro aqui era de biblioteca, era, eu acho que da biblioteca de São João, né, São João del Rei. Né? Eu moro em Belo Horizonte, São João del Rei, uma cidade interior de Minas, né? Talvez, se você não conhecer São João del Rei, talvez conheça Tiradentes, que é uma cidade famosíssima, né, aqui no interior de Minas. Tiradentes é de São João del Rei, é um distrito de São João, fica um do ladinho do outro. Esse livro era da Biblioteca de São João, a biblioteca decidiu dar ele, assim... toda biblioteca, quando você chega, tem alguns livros que você chega e eles dão, sabe? Eles não querem mais. Tanto é que aqui, ó, todas as partes que tem biblioteca tá aqui, ó, sem efeito, porque não é mais da biblioteca, né? Claro, é meu agora, né? Mas enfim. E um cara pegou e vendeu no sebo. Vendeu baratinho, vendeu por 50 reais. Aí eu, que não sou bobo, comprei. Mas enfim, esse livro daqui é muito bom. É um livro de física básica mesmo, né? Que seria equivalente à física 3, Fundamentos de Eletromagnetismo. E ele tem muitas discussões legais. Eu comento ele nas recomendações de livro de ciclo profissional, se não me engano, na parte de eletromagnetismo. Mas enfim, fica a dica. O único ruim dele é que ele tem... o sistema de unidades dele é CGS. Isso é horrível. Mas enfim, livro excelente. Agora vamos lá, para essa parte aqui do meio. Essa parte aqui do meio é uma mistura, porque essa parte é eletromagnetismo e essa parte é mecânica. E aqui tem eletromagnetismo e mecânica. Então vamos lá. Primeiro, né, tem meu Kindle aqui, com uma capinha show demais, né? Vamos deixar ele aqui de lado. Enfim, eu vou primeiro mostrar o aqui de baixo, né, de eletromagnetismo. Né? Primeiro, eu tenho esse livro daqui, né, do João Barcelos Neto, né, Teoria Eletromagnética. Eu comprei esse livro, na verdade, porque, primeiro, eu gosto muito de ter o livro físico, e esse livro daqui tinha algumas coisas que os outros livros não têm. Né? Eu gosto desse livro daqui, eu acho do Griffiths melhor do que esse, mas eu acho esse um bom livro de eletromagnetismo, mas ele tem alguns tópicos. Né? Por exemplo, só para citar um aqui, que é o que eu me lembro mais rapidamente, ele tem o tópico de transformação conforme, para você resolver alguns problemas de capacitor. Isso não tem no Griffiths. O bom dos livros da Livraria da Física é que eles têm um preço acessível, muitos deles, tá? Não são todos. E outra, eu valorizo muito livro nacional. Okay? Se eu tiver um livro gringo e um livro nacional, com qualidade semelhante, eu sempre dou prioridade ao livro nacional. Valorize os livros nacionais. Okay? A gente tem que valorizar demais esses livros. E o João Barcelos Neto tem muitos livros, né, enfim, de outros assuntos da física, né, tem mecânica também, enfim, eu sempre valorizo muito. Além disso, eu também tenho o livro do Kleber Dal Machado, que eu vou ter que tirar, né, porque ele é muito enorme. Né, enfim, tá aqui, ó, o livro do Kleber Dal Machado, que é no caso aqui eu só tenho o volume 1. Volume 1.
eu não tenho o 2 nem o 3. Né? O 2 e o 3 são outras chulapas desse daqui. O livro do Kleber Machado, vamos lá, primeiramente. O livro do Kleber Machado é um livro que abre todas as contas. Né? Ele é enorme, ele pode ser usado tanto na física básica, quanto na segunda matéria de eletromagnetismo da graduação, quanto na pós-graduação. Aí, quanto mais vai ficando complexo, mais você utiliza esse livro. Okay? Você pode usar ele menos para ser física básica, um pouquinho a mais para poder ser eletromagnetismo da graduação, e você pode usar ele quase na totalidade para ser da pós-graduação. O bom é que ele abre muitas contas. Então, se você precisa de um livro que abra tudo, porque você não está entendendo alguma passagem, o livro do Kleber Machado é muito bom. No caso, são 3 volumes, eu só tenho um. Por que eu só tenho um? Porque eu comprei ele na Black Friday. Eu não tinha dinheiro para comprar os 3. Aí eu comprei só o volume 1, para quando barateasse o volume 2 e o volume 3, aí eu ia comprando aos poucos. Tá? Eu não compro o livro tudo de uma vez, não. Quando baratear, eu compro os outros. Se alguma boa alma, né, uma boa alma viva aqui, ouvinte do canal, quiser me dar o 2 e o 3, ficaria eternamente grato. Mas enfim, tá aqui o livro do Kleber Machado, é um livro de eletromagnetismo bem interessante. Né? É tradicional, assim, não tem nada de tão inovador nele assim, por isso que eu não vou perder tanto tempo falando dele. É muito diferente, por exemplo, do livro do Wald, que tem uma premissa completamente diferente. Beleza, então, tá, esse livro daqui fica aqui. Vamos lá, outro livro que tem é o livro, que é o de divulgação científica do Einstein, Teoria da Relatividade Especial. Eu não sei nem por que ele está aqui, na verdade, Teoria da Relatividade, ele fala de relatividade geral e especial. Não sei nem por que está aqui, nessa parte de livro técnico, mas enfim, é um livro de divulgação, falando de relatividade, o próprio Einstein escreveu. É bem interessante, é um livro bem simples, né, assim, para quem está na graduação é muito simples. É um livro voltado para quem está no ensino médio. Mas enfim, é um livro de divulgação, não tem muito segredo aqui não. E agora tem 2 livros, né? Primeiro eu vou comentar desse daqui, né? Então eu vou comentar desse outro aqui, porque aí eu encerro a parte de eletromagnetismo. Que é desse pilantra daqui, né? Tô brincando, esse aqui é o meu trabalho de TCC, né? Aqui, ó, reação de radiação na eletrodinâmica clássica, que eu formei na graduação em 2018, né? E aqui, ó, Felipe Henrique Cas Menezes, prazer, eu. Sempre que alguém tinha interesse em estudar esse tema, né? Reação de radiação na eletrodinâmica clássica, que é a interação do elétron com o campo que ele próprio gera, eu sempre passava o PDF da minha monografia, né? Só que eu parei de passar porque depois de alguns anos, né, que eu formei, eu percebi alguns pontos que eu tinha que adaptar. Tinha alguns pontos que eu escreveria de uma maneira diferente. Teve uma conta em específico que um detalhe eu passou despercebido, que aí tem que adaptar. Aí eu tirei, mas depois eu volto, né? Mas enfim, eu sempre recomendava, porque eu abri, né, um bocado de conta, fiz bastante discussão, tinha referências diferentes, que eu demorei para poder encontrar, enfim. Eu sempre indicava, né, minha referência eu posso passar para qualquer pessoa. Mas enfim, tá aqui. E agora vamos para a parte de mecânica. Primeiro livro de mecânica, que na verdade é um livro de matemática, né, física matemática, voltada para um tópico de mecânica. Esse livro daqui do Lanczos, né, que é, se a gente fosse fazer uma tradução literal, né, Princípios Variacionais da Mecânica. Esse livro daqui é um livro matemático, não é um livro de mecânica mesmo. Ele é um livro de cálculo variacional, né, como o próprio nome diz, só que voltado para os tópicos de mecânica. Eu nunca cheguei a usar esse livro inteiro, né, eu já usei diversas vezes trechos dele, né, que hora eu ia para o início, hora eu ia para o final, pegava um assunto do meio, mas eu nunca usei ele sistematicamente como eu já usei outros livros que eu apresentei. Okay? Mas esse é um livro que eu indico bastante, né? Quando a gente vai ver normalmente mecânica, a primeira coisa que a gente vê de cálculo variacional em mecânica, normalmente é o problema para a gente chegar nas equações de Lagrange, né, de Euler-Lagrange. No máximo a gente vê algum problema de geodésica, da braquiostócrona, que inclusive tem vídeo aqui no canal, mas isso é sempre visto muito pelas coisas, né? Raramente na graduação é dada uma atenção realmente especial para cálculo variacional. E aí entra esse livro. Esse livro é um livro bem formal, só com cálculo variacional voltado para mecânica. Então, se você quiser ver alguma coisa mais formalmente na mecânica, por exemplo, o princípio de trabalho virtual, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade na mecânica, ele explica bonitinho, formalmente, né? Enfim, se você tem uma maturidade matemática e tem interesse de saber um pouquinho melhor, né, a parte de cálculo variacional, principalmente nesses problemas de mecânica, esse livro é muito bom, né? Eu recomendo ele bastante. Mas dá para você ver na graduação. Quando eu comprei ele, eu estava na graduação. Vamos aqui então para o próximo livro, né? E pelo tempo de gravação, esse vídeo já vai ficar muito grande, então eu só vou mostrar os livros, né, os livros, perdão, dessa primeira parte. Esse livro daqui, ó, Mecânica Clássica Moderna, do Walter Verinsky, né, que é um professor lá da USP, né, eu espero ter pronunciado corretamente. Vocês vão ver que vai aparecer ainda outros livros, né, com esse aspecto, que são os livros da EDUSP. Eu sempre indico fortemente os livros da EDUSP. São livros baratos e de muita qualidade. Mas enfim, esse livro aqui, Mecânica Clássica Moderna, é um livro, como o próprio nome diz, de mecânica clássica e moderna, olha só. Né, mas qual que é a ideia desse livro? Mecânica clássica pode ser vista de formas muito diferentes. Esse livro daqui, ele vê a mecânica a partir daquelas discussões de variedade simplética, de forma simplética.
Então, ele é um livro bem mais pesado matematicamente falando. Okay? Ele não é um livro nem um pouco simples. Né? Se você não tiver feito tudo de mecânica da graduação, e não tiver feito mecânica analítica, que tradicionalmente também em muitas universidades está na pós-graduação, você não consegue pegar isso não, tá? Esse livro realmente é bem complicado, ele é bem pesado, né? Pelo menos para esses níveis de mecânica que a gente está acostumado na graduação e na pós. Okay? Mas é um livro bem legal, né? Mesma coisa, eu não usei ele de cabo a rabo, eu cheguei a usar alguns trechos dele, mas que eu gostei bastante, né? Por isso que eu tenho ele em mãos aqui. Okay? Mesma coisa, valorize os livros nacionais. Okay? Esse livro não é traduzido, esse livro é em português, de fato. Okay? Então, vamos lá, né? Próximo livro. Esse daqui eu acho que não tem, né? Esse aqui não tem nenhuma dúvida, né? Mecânica Analítica, do Nivaldo Lemos. Né? O Mecânica Analítica, para mim, né, do Nivaldo, é o livro de mecânica analítica que eu mais gosto. Né? Tradicionalmente, a gente sempre vê mecânica analítica por dois livros. Ou o do Nivaldo ou o do Goldstein. Eu prefiro o do Nivaldo. Eu acho o do Nivaldo matematicamente mais consistente. Né? Eu acho que ele faz as passagens melhor. Os dois são muito próximos. Né? O Goldstein, inclusive, ele tem mais discussões, sem ser com matemática, né? Mais discussões faladas, digamos assim, né? Em texto. Nesse ponto, o Goldstein ele é uma referência muito boa também. Mas eu gosto mais do livro do Nivaldo e, como eu comentei, eu valorizo muito as referências nacionais. Okay? Valorizo demais. Então, enfim, se você quer aprender mecânica analítica, não tem discussão. Livro do Nivaldo na veia, ok? Não tem discussão. É referência canônica. Inclusive, vai ter curso também no meu canal de mecânica analítica. Adivinha qual vai ser o livro de referência principal? Ó, Nivaldo. Não tem discussão. O livro do Nivaldo é bom demais. O livro é bom demais da conta. Vamos agora, né, para dois livros juntos aqui, que são, né, o Princípia, né, que no caso, livro 1, que é esse daqui, e o livro 2 e 3 juntos, que é esse daqui. Dispensa comentários, eu acho que todo mundo sabe qual é o livro Princípia, né? Foi o material que o Newton publicou. Né? Aqui no caso pela EDUSP também, né? A tradução e essa formatação. Aproveitando que eu estou mostrando aqui o princípio, eu já gostaria de esclarecer um ponto que muita gente desconhece, ok? E eu acho que muita gente desconhece porque muita gente nunca pegou esse livro de fato. Que é o seguinte, é vantajoso você estudar mecânica por esses dois livros? Ou seja, se você compra os livros, né? Se você lê o princípio, você vai aprender mecânica de uma forma mais legal? E a resposta é não. Não dá para você aprender mecânica de maneira satisfatória além do princípio. Não hoje em dia. É muito comum ter aquela noção do tipo, é melhor você beber diretamente da fonte. É melhor você pegar as referências originais do que as referências depois, porque a original ela traz muito mais coisa e tal. Isso não se aplica ao princípio. Por que eu digo isso? A forma que a gente vê mecânica newtoniana atualmente foi a forma que o Lagrange e outros matemáticos, como por exemplo também o Euler, né, amaciaram a mecânica newtoniana. Então teve um trabalho de, a partir dos livros do Newton, como é que a gente coloca a mecânica de uma maneira matematicamente mais direta, matematicamente mais trabalhável mesmo de ser colocado. É muito difícil você trabalhar com mecânica da forma como o Newton colocou. Então, né, aqui vai a minha opinião. Se você quer aprender mecânica, fuja dos livros do Newton. Os livros do Newton servem para quê, na minha opinião? Se você já sabe mecânica e você gostaria de saber como o Newton formulou a mecânica, vale a pena você pegar esses livros para você ter eles no ponto de vista mais histórico e não no ponto de vista didático, ok? Na minha opinião, eles são péssimos para te ensinar. Esses livros daqui foram extremamente importantes, né? Provavelmente o Princípio foi o material científico, material de física mais importante de toda a história, ok? Porém, atualmente é um masoquismo você querer aprender mecânica com o Princípio. Seria equivalente a uma pessoa pegar um texto em português lá de 1600, fazer a tradução adaptada para o português de hoje e você ficar falando que não, é muito melhor você ler o texto em português de 1600, porque é uma linguagem mais clássica, eu estou lendo direto da fonte. Não, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu não acho que vale a pena você aprender por eles, mas do ponto de vista histórico, esse livro é show demais. É muito legal quando você já sabe mecânica você lê esse livro. É muito legal você ver a forma com que pensa. Mas enfim, essa é a minha opinião quanto a esses livros. E eu, como um bom físico, eu tenho que ter os livros do Newton também, né? Enfim, do ponto de vista histórico é extremamente relevante. Bom, vamos agora para os dois últimos livros, né? Um deles aqui que eu vou falar mais rapidamente, que é o livro do Mário, que eu tenho aqui, né? O Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. Né? É um livro, não é brasileiro, ok? Mas está, a tradução, né? Está em português. Esse é um dos dois livros que eu mais gosto de mecânica nível graduação, mecânica clássica, ok? Eu só não falo que esse é o que eu mais gosto, porque eu não gosto muito da ordem dele. Eu gosto mais quando a parte de mecânica analítica, Lagrange, é o último capítulo, como por exemplo o livro do Foulis, mas eu não tenho o livro do Foulis aqui. Eu já gravei um vídeo sobre recomendação de livros de ciclo profissional, e eu recomendo esse livro para mecânica. Já falei um pouquinho dele, enfim, é um livro de graduação, fica aqui a minha dica. Se você está querendo aprender física no contexto de graduação,
eu gosto muito do livro do Marion. Okay? Eu acho ele um livro com discussões muito boas, eu acho um livro bem didático, bons exercícios, recomendo para todo mundo. Mas voltando a dizer, como ele é um livro mais tradicional, né, para você aprender mecânica, eu não vou falar muito dele, justamente pelo fato de que ele é um livro mais tradicional. E aqui, né, o último livro dessa minha primeira parte aqui da estante, né, é esse livro daqui, né, do Arthur Lopes, outro livro da EDUSP, que é Introdução à Mecânica Clássica. Esse livro é um livro que, se você quiser adquirir, você tem que adquirir com cuidado, não se engane por esse introdução. Quando a gente vê Introdução à Mecânica Clássica, o que a gente pensa? Bom, na graduação eu vou aprender Mecânica Clássica. Então esse livro é um livro anterior à Mecânica Clássica que eu vou aprender na graduação. E é aí que, ó, dá merda. Por quê? Porque esse livro daqui, ele é um livro que ele é bem mais pesado, o nível de mecânica dele, na minha opinião, é bem mais pesado do que os livros de mecânica da graduação, ok? Esse livro é um livro bem matemático, para falar a verdade. Pra vocês terem uma noção, esse livro ele é voltado para estudantes da matemática ou estudantes que têm uma vontade muito grande de seguir para a física teórica. Porque ele é um livro que ele é matematicamente mais rigoroso do que outros. Então a ideia dele é fazer uma introdução à mecânica clássica, mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana. Inclusive esses são os capítulos, tá aqui, ó, mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana. Vai estar aqui exatamente como eu comentei. Aqui, ó, tá aqui essa ordem. Só que ele é um livro que ele é bem mais matematicamente consistente. Okay? Normalmente os livros de física, principalmente da graduação, mecânica, das áreas mais tradicionais, por mais que eles sejam matematicamente consistentes, eles não são tão formais, eles não são tão matemáticos assim. Esse livro é mais pesado matematicamente. Não é um livro dificílimo, é um livro que dá pra você pegar de boa. Não tem nenhum problema com isso não. Mas eu gosto desse livro no sentido de formalizar algumas ideias de mecânica que normalmente a gente vê mais rapidamente. Né? Enfim, eu sempre gostei muito de matemática, então eu gosto de livros que têm uma pegada formal também. Enfim, é um livro bom, eu gosto dele, é um livro bem legal. É um livro que normalmente as pessoas não têm tanto contato, então eu acho legal, né, recomendar este livro. Não é um livro para você aprender mecânica no ponto de vista regulamentar da graduação. Okay? Veja ele como um complemento um complemento mais formal de mecânica para auxiliar nos seus estudos se você quiser ir para física teórica. E tem todas as vantagens dos livros da EDUSP. São baratos, são bons, são, no caso, brasileiros, então valorize os livros nacionais, ok? E é isso, né? Tá aqui, né? Fica aqui a minha recomendação, né? A mais. Não é um vídeo de recomendação, mas enfim, se eu vou mostrar os livros, e eu tenho, obviamente eu recomendo, né? Afinal de contas eu tenho, né? Mas enfim, esses foram os livros, né, da minha primeira parte aqui da estante, né? Pelo tempo de gravação, né, não vou mostrar as outras partes da estante, vou fazer em outros vídeos, né? No caso, essa minha estante daqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 módulos. Eu mostrei o primeiro. De livro técnico ainda tem o segundo e o terceiro módulo. Os dois últimos são livros sem ser técnicos. Eu vou fazer da estante toda, porque eu sei que tem gente também que gosta de livro de divulgação científica, livros gerais, gosta de saber que eu colei também, né? Enfim, eu vou mostrar todos. A segunda parte talvez seja a parte que as pessoas mais gostariam de ver, né? Que é a parte relacionada à teoria de campos, à gravitação, né? Relatividade geral, enfim, isso vai ficar para o próximo vídeo, ok? Fica aqui então a minha primeira parte, que foi basicamente eletromagnetismo e mecânica. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui nos comentários também, por favor, se vocês gostaram desse vídeo. Eu gosto de mostrar livro, eu gosto de falar de livro, enfim. Espero que vocês gostem, né, de assistir o vídeo tanto quanto eu gosto de fazê-lo. Mas bom, é basicamente isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário, né, como eu disse, colocando as suas impressões. Né? Enfim, e também comenta aqui, né? Você conhece esses livros, você gosta desses livros, né? Enfim, coloca aqui suas opiniões, né? Converse aqui, né? E use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você ficou até aqui e até o próximo vídeo.